Convidada por Concita Maia, do Instituto de Mulheres da Amazônia, IMA, faço aqui um pouco o traçado da minha história de vida. Eu nasci no Acre, em 1959, e vivi no Acre toda a minha infância e o início da minha adolescência. Com 15 anos, deixei Rio Branco para vir estudar em Brasília, onde moro até hoje e onde tive meus filhos, meu marido, minha vida pessoal e meus amigos também. Então eu guardo no meu peito a memória dessas duas cidades, Rio Branco e Brasília, porque a gente não esquece o lugar que a gente nasce, onde a gente teve os primeiros amigos, onde a gente escutou os primeiros poemas, onde a gente, enfim, viveu a intensidade da infância, que é a fase que eu chamo de paraíso perdido de todo adulto, né? Aqui em Brasília, em 1975, eu cheguei e um ano seguinte, em 1976, eu assisti uma coisa que mudou profundamente a minha concepção como cidadã, que aliás inaugurou a minha concepção de cidadã, que foi o enterro do presidente Juscelino Kubitschek, em 1976. Ali eu, uma adolescentezinha, acompanhei aquele enterro que comoveu a cidade inteira e escutei pela primeira vez o brado de abaixo a ditadura. Aí eu compreendi realmente que eu morava numa ditadura militar, né? Aliás, nesse período, um pouco antes, eu, com minha sensibilidade de poeta, fiz um poema que falava exatamente do medo que se instalava, né, no imaginário e na vida das pessoas naquela época, debaixo da ditadura militar. Eu não sabia direito o que era uma ditadura, mas eu sabia que a gente não podia, não tinha liberdade, não tinha possibilidade de expressar, né? E eu era uma geração muito jovem ali naquela ditadura. Então, o enterro do Juscelino Kubitschek com o brado de abaixo à ditadura despertou em mim a Maria cidadã, né? Então, desde então, eu nunca deixei de me ocupar com as questões políticas, culturais, né, educacionais, de saúde, etc., do povo brasileiro dentro do meu trabalho, dentro da minha preocupação. Eu sou uma poeta da palavra e da imagem, porque eu gosto de trabalhar com muitas linguagens poéticas e compreendo a poesia como os gregos no passado remoto compreendiam, como criação em qualquer uma de suas formas. Por exemplo, a maior criação que uma mulher é capaz de fazer é parir, né? Ter um filho, criar, gerar, né? Mas existe a criação também intelectual, cultural, né? A criação artística, né? E eu sou uma pessoa que milito dentro da criação artística, dentro do meu tempo. O meu tempo tem se mostrado um tempo de muita opressão contra o povo trabalhador, contra as mulheres, contra os índios, contra a Amazônia, contra a floresta, os animais, contra tudo. Nós estamos vivenciando nesse momento um lugar de horror. Então eu, como cidadã, me coloco à disposição e faço parte da luta do povo brasileiro para se livrar da opressão que as fake news, que nada mais são do que as mentiras, né, que elegeram esse tenente terrorista que está na presidência da República, né,
que tomou de assalto um miliciano violento, brutal, que com sua família tomaram de assalto, junto com os amigos também dessa ordem de bandidagem, tomaram de assalto a presidência da República. Então eu queria aqui colocar o meu profundo repúdio a esse tenente terrorista, porque nem capitão ele chegou a ser, né? Tenente terrorista que foi expulso do exército e não merece o lugar honroso da presidência da República, que já foi ocupado por pessoas do quilate de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart e Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a minha história de vida é um pouco essa. Eu virei uma cidadã, né, que coloca o meu trabalho, né, dentro desse tempo, porque eu acredito que o artista não pode sair de seu tempo, né? Então, mesmo quando eu trabalho com uma coisa lírica ou com uma coisa da ordem da terra, dos mares, dos rios e tudo, né? Eu trabalho no sentido de despertar a nossa humanidade, a nossa capacidade de nos emocionarmos, a nossa capacidade de nos sabermos cidadãos de um mundo em que é necessário lutarmos pela paz, pela justiça social, pelas 3 refeições no prato de todo trabalhador brasileiro, né? E com saúde, educação, cultura, direito de lazer e etc. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui, porque eu estou lançando nesse momento um filme que se chama 3 Refeições. Justamente o enredo desse filme é a fome que é histórica, tinha 500 anos no Brasil, e eu fiz um relato um pouco da luta contra a fome, começando por Antônio Conselheiro, cuja fome, junto com seus 20 mil concidadãos da histórica Canudos, foi aplacada da forma brutal pelo Exército em Armas, pela República Nascente, então, né? E a fome que levou o Lula de Garanhuns a São Paulo, quando ele tinha 8 anos de idade, com a mãe, que junto com os outros filhos, os outros irmãos de Lula, foram para São Paulo fugindo da fome do Nordeste. E esse menino voltou e resolveu a questão da fome quando virou presidente da República. Ele tirou o Brasil do mapa da fome da ONU pela primeira vez em 500 anos. Quer dizer, a ONU não tem 500 anos, em 46, mas a fome no Brasil tinha 500 anos. Então, o presidente Lula conseguiu resolver essa questão e muitas outras, como a educação. Foram 18 universidades que ele construiu, foram 272 escolas técnicas, ele fez 1.400.000 cisternas, aplacando a sede e a seca no Nordeste brasileiro, no sertão nordestino, 1.400.000 cisternas. Ele fez o Luz para todos, que levou luz para esses rincões do Brasil, dando dignidade cidadã para pessoas que podiam deixar de comer a carne salgada, que dava pressão alta por volta dos 40, 50 anos, para ter uma geladeira e botar a carne para não precisar salgar a carne e dar pressão alta, que todo mundo sabe o que o sal em excesso provoca, né? E uma dieta que levava a vida inteira, se tivesse um bode para comer, tinha que ser salgado. E os que tinham bode para comer. Porque nesse filme 3 Refeições, eu acompanhei a primeira caravana do Lula contra a fome em 1993 e vi que a situação era tão dramática porque as pessoas comiam palma, as pessoas estavam comendo sopa de papelão.
Parece exagero dizer isso, né? Mas é verdade. Então eu registrei tudo isso e registrei, o Lula foi nessa caravana em 1993 e depois, 10 anos depois, ele ganhou a presidência da República e na presidência da República ele fez exatamente aquilo que tinha prometido para esses nordestinos e muito mais. Ele deu dignidade cidadã, porque quando eu voltei lá em 2017, quando começaram as desconstruções das políticas que ele criou, né, a população comia comida orgânica, as crianças iam para a escola e comiam na merenda escolar comida orgânica, era alface, era tomate, era melancia, era tudo que uma criança merece comer para poder crescer, estudar e se alimentar para ser um cidadão, para ajudar esse país cada vez mais a seguir para diante. Então, eu gostaria de terminar aqui com um apelo para que vocês assistam do dia 21 ao dia 29 agora de outubro. Vai passar esse filme, vai estar disponível na plataforma Filmocracy do Los Angeles, e é o filme que se passa dentro do festival em Los Angeles, que se chama Los Angeles Brazilian Film Festival. Meu inglês é péssimo, não reparem. Enfim, é o Festival de Cinema Brasileiro em Los Angeles. O cinema brasileiro, nesse momento, está precisando de todo o apoio, de toda a solidariedade, porque foi desconstruído agora as suas políticas públicas por esse tenente terrorista, né? Então, o cinema que gerou nos anos Lula e até os últimos anos muitos prêmios no exterior e aqui no Brasil e tudo, porque tinha política pública que o sustentava. Essas políticas públicas foram destruídas. É necessário que a gente lute para reconstruir, né? Para que a gente, porque o cinema é nossa imagem, é nosso espelho, nossa multiplicidade, nossa capacidade brasileira de ver o mundo, de enxergar o mundo, de sentir o mundo. Tudo isso o cinema mostra de uma forma múltipla, com suas variedades todas de cineastas que tem gerações, né? Desde o grande Mário Peixoto, em 1930, passando por Humberto Mauro, passando por Glauber Rocha, passando por Nelson Pereira dos Santos, passando por tantos outros, Rogério Sganzerla e tantos outros cineastas que estão em produção até hoje, né, produzindo, fazendo coisas, criando, né, mas que estão com os seus filmes comprometidos por falta de política pública de sustentação do cinema. Então, muito obrigada, Concita Maia, todos esses acrianos maravilhosos, porque o Acre sempre teve uma gerações, né, ligadas à cultura, às artes, né, e tudo. Eu tenho minhas fontes, né, de inspiração primeira de trabalho são intelectuais e artistas acrianos, né, de dimensão universal, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho.